Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir que você conferisse a sua inscrição para ver se você está inscrito aqui no canal. Deixe o seu like, que é como a plataforma entende que esse vídeo ele é importante, e compartilhe para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Não pela minha vida, não pelo Felipe, porque eu não posso fazer nada, mas Deus é quem pode transformar vidas. E o título desse vídeo hoje é Você Entendeu Errado. Mas entendeu errado o quê, Felipe? Nós vamos aprender no decorrer desse vídeo. Mas antes disso, eu gostaria que nós orássemos, para que Deus ele venha trazer o entendimento que vem dele. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Declaramos que somos totalmente dependentes, Pai, da Tua presença, da Tua graça, e nós pedimos que o Senhor venha tirar dos nossos olhos essas escamas, venha abrir o nosso entendimento para que nós possamos, Pai, entender aquilo que vem do Senhor, o Teu alimento para esse tempo, para esse dia. Abra nossa mente, Pai, que a Tua graça esteja sobre a minha vida, a vida de cada pessoa que está assistindo, das nossas famílias, e que a Tua presença nos acompanhe e traga o Teu entendimento. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, meus irmãos, o título desse vídeo, como eu disse, é Você Entendeu Errado, mas entendeu errado o quê? O Evangelho. Hoje é muito pregado em muitas igrejas o Evangelho da prosperidade, que é basicamente correr atrás das coisas terrenas, de bênçãos materiais, bênçãos que a gente tem como espirituais, mas é sempre pensando aqui nessa terra. E esse evangelho ele tem sido difundido, onde o que importa são os meus anseios. Mas o evangelho nunca foi sobre isso, nunca foi sobre você nesse aspecto, nunca foi sobre mim nesse aspecto. E hoje nós vamos entender, de fato, o que é o evangelho. A palavra nos diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui, meus irmãos, nesse que é um dos versículos mais conhecidos assim, da Bíblia, que todos já ouviram falar em algum momento, a Bíblia já nos relata qual que é o plano de Deus, o que é o Evangelho, sobre o que é o Evangelho. A Bíblia fala que Deus ele amou tanto o mundo que a Bíblia está querendo dizer aqui, não é o mundo físico e nem as coisas desse mundo que existem aqui, mas nós, os seus filhos, a criação dele. Deus tanto amou o ser humano que ele deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, por amor de nós. Para quê, Felipe? Para eu ter um carro do ano? Não. Para quê, Felipe? Para eu ter uma mansão? Não. Mas para que nós tenhamos vida eterna. Então não é uma vida terrena, porque a Bíblia fala, né, que ao homem está destinado a morrer apenas uma vez. Então todos vão passar por essa experiência até que Jesus venha e recolha a igreja. Mas a morte é uma coisa certa. Então aqui na terra nós sabemos que não existe vida eterna. Então Jesus não está falando sobre esse reino físico que nós estamos vendo, esse mundo físico que nós estamos vendo aqui. Jesus está falando, a Bíblia está falando sobre um reino eterno. Então, o evangelho é sobre o que, Felipe? É sobre a vida eterna. E para entender um pouquinho mais, nós precisamos ir lá no início da Bíblia, ainda no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. A Bíblia nos fala em Gênesis, capítulo 3, versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, meus irmãos, como nós acabamos de ler aqui nesse trecho, Deus ele fez roupas de pele para Adão e Eva. Todos conhecem a história. O diabo ali na figura da serpente enganou Eva, que comeu do fruto, que deu para Adão, que também comeu, e os dois desobedeceram. E esse pecado ele trouxe consequências. Deus, ele, nos versículos anteriores de Gênesis 3, ele fala essas consequências e logo após a Bíblia relata que ele fez uma roupa de pele. Pele nos remete ao quê? Sacrifício. Houve um sacrifício, algum animal ali precisou ser morto para que a nudez de Adão e Eva fosse coberta. O que é a nudez aqui, Felipe? A nudez é o pecado. A nudez representa essa vulnerabilidade, essa fraqueza humana do pecado. E é esse justamente o plano de Satanás para acabar com as nossas vidas, né? Satanás ele quer expor as nossas nudezes, não sei se existe essa palavra, ele quer expor a nossa nudez.
Satanás, ele quer expor os nossos pecados diante de Deus. É como se ele chegasse em Deus e falasse assim: olha, tá vendo a sua criação? Pecado, pecaminosa. Como ele fez com Jó. Aquele servo seu lá, ele só obedece porque o Senhor dá tudo. O Senhor cuida dele, protege, ele não passa dificuldade nenhuma. Deixa eu só tentar ele um pouquinho para o Senhor ver se ele realmente não vai pecar. Porque basicamente ele está dizendo que a criação de Deus é pecaminosa. Esse é o plano de Satanás para as nossas vidas, nos expor ao pecado. Então, em contraponto a isso, é necessário que haja um derramamento de sangue para que esses pecados sejam purificados. Foi basicamente o que aconteceu aqui logo no início da nossa história que conhecemos hoje. Adão e Eva pecaram, um animal precisou ser sacrificado para cobrir a nudez deles, para cobrir o pecado. E não para por aí, nós vamos ler agora em Levíticos também. No livro de Levítico, capítulo 5, versículos 5 e 6, diz o seguinte: quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de reparação. E em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Então aqui, meus irmãos, como nós acabamos de ler no livro de Levítico, esse padrão de sacrifício ele precisou ser recorrente desde a época de Adão até o período de Cristo. Então sempre que Israel pecava, um sacrifício precisava ser feito. Para quê? Para pagar por aquele pecado, para cobrir a nudez. E por que ele continuou até Cristo? Cristo também é chamado de segundo Adão, porque ele foi o sacrifício perfeito. A partir daquele momento, o pecado teve o seu fim. A lei com o pecado, eles duraram, período de Adão, Antigo Testamento, e em Jesus, a morte perdeu, o pecado perdeu, porque Cristo venceu e ele se tornou o sacrifício perfeito. Então, a partir de Cristo, os sacrifícios não precisavam mais ser feitos, porque Cristo fez o sacrifício perfeito, como nós vamos ler lá em Romanos. A palavra nos diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 25, o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então aqui, meus irmãos, a Bíblia mostra o mesmo padrão de entrega pela expiação. Expiação é justamente obter esse perdão, essa justificação dos pecados. Então Jesus, ele foi o sacrifício. E hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. O que nós precisamos é crer, como Paulo está falando ali na carta aos Romanos, mediante a fé. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, e que ele se entregou por mim, para pagar pelos meus pecados e para me dar vida eterna. E é justamente esse o motivo pelo qual Cristo morreu por nós. O Evangelho não é sobre as coisas dessa terra, não é sobre ter carro do ano. Jesus não morreu para que você se tornasse um CEO de uma grande empresa. Jesus não morreu para que você vivesse uma vida de rei aqui na terra. Ele morreu para que você reinasse com ele no reino celestial. É esse o real motivo pelo qual Jesus morreu. Esse é o real evangelho. E muitas pessoas têm vivido um evangelho errado, como é pregado nas igrejas. Essa teoria da prosperidade. Nós tratamos Deus como um garçom. Eu só busco Deus quando eu quero algo. É como aquele pai rico. É como se Deus fosse aquele pai rico que ele não é presente, mas ele compensa isso dando coisas. E esse não é o nosso Deus. Deus, ele quer ser presente na sua vida, ele quer se relacionar com você ao ponto de entregar o filho dele, único, para morrer pela sua vida e pela minha, para que nós morássemos, para que nós venhamos reinar juntos na glória com ele. É esse o verdadeiro evangelho. Então você entendeu errado. Muitos de nós temos entendido errado. O evangelho não é sobre viver aqui nessa terra. O evangelho é sobre as coisas do reino celestial. Então Deus, ele nos alerta hoje para nós mudarmos essa visão. Sinto muito lhe dizer, mas se você congrega em uma igreja, segue alguns líderes
que proferem, né, que propagam essa ideologia da prosperidade. Não venha, vamos buscar a campanha da bênção, a campanha do carro novo. Essas coisas materiais, isso são falsas doutrinas. E as pessoas usam do versículo de João 10:10, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, para tentar justificar a busca por essas coisas aqui na terra. Mas quando você lê o capítulo de João 10, Jesus em nenhum momento está falando disso. Jesus está falando sobre a vida eterna. Ele fala que ele é o bom pastor, que existiam falsos pastores, mas que só ele é o bom pastor, o verdadeiro pastor, e que você, como ovelha, deveria entrar pela porta. Qual porta? A porta estreita, e seguir ele, para que você ganhe a salvação e a vida eterna. Essa vida extremamente abundante é com ele, na glória, no reino dele que virá. A Bíblia também fala que o mundo ele jaz no maligno, ou seja, o mundo já é das trevas. O príncipe desse mundo, ao qual a Bíblia chama o anticristo, que vai governar o mundo ele está em trevas. Então, como nós, cristãos, vamos ter uma vida abundante aqui, se o mundo já está em trevas? A conta não fecha, não faz sentido. Então, em João 10:10, Jesus nunca falou sobre vida abundante aqui. Ele está falando sobre uma vida abundante com ele. Então, se você segue pessoas, se você acredita nessas doutrinas, corra o mais rápido para Cristo, para o verdadeiro evangelho, pois senão você é mais um que entendeu errado. Essa não é a verdade do evangelho. Jesus ele morreu para te dar vida eterna e não para te dar bens, empregos e coisas nessa terra. Ele o faz porque ele é bom, mas esse nunca foi o objetivo. Vamos nos voltar para o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo, que nos salva, nos lava e traz arrependimento. Que essa palavra toque seu coração, envie para mais pessoas que precisam ouvir, que a graça de Deus esteja sobre sua vida e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.